noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí, no texto de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler mais uma vez. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Amém? Domingo agora nós temos domingo da família, né? Não haverá programação aqui pela manhã, mas à noite estaremos juntos todos nós. Eu quero então convidar você à leitura, que está aí no capítulo 5, versículo 17, de 2 Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse: rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, conduz as nossas vidas ao crescimento, que hoje à noite, Senhor, seja um momento de crescimento espiritual para nós todos e que nós possamos sair daqui, Senhor, mais preparados para sermos testemunhas, para sermos pregadores do Evangelho. Oramos, Pai, assim no nome de Jesus. Amém e amém. Qual a resposta que nós daremos para quando sairmos, quando falarmos com as pessoas? Qual é a resposta? Mas estamos trabalhando para melhorar de saúde, né? Nós precisamos nos posicionar, e o posicionamento é de embaixador. Eu quero recapitular alguns princípios. Nós não fomos chamados para ficar cabisbaixos, desanimados. Não, essa não é a nossa postura. Por quê? Porque espera-se dos crentes, dos embaixadores, a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é a principal mensagem da igreja. A principal mensagem. Eu costumo dizer sempre que Deus tem dois grandes projetos. O primeiro deles foi salvar você. Você já foi salvo. E o segundo maior projeto de Deus é usar você para salvar outras pessoas. Eu acredito que dessa forma nós resumimos todo o projeto de Deus. Porém, falta treinamento da parte de muitos crentes. Falta o treinamento, a repetição, a busca por uma graduação, vamos dizer assim, no sentido do aprendizado. E o texto da palavra é a base para essa série que nós estamos pregando, onde no começo eu preguei sobre esse tema que acabei de dizer. Nós não temos tempo para ficar cabisbaixos, desanimados, porque nós somos embaixadores, nós temos um compromisso da mensagem, e a mensagem da reconciliação. No início da série nós ministramos uma mensagem completa, só aí no verso 17 e 18, falando sobre a reconciliação, que ela é da parte de Deus. Foi o próprio Deus que nos reconciliou, não foi o interesse nosso. O próprio Deus buscou a reconciliação, Ele promoveu a reconciliação por meio do seu Filho. Depois nós percorremos aí o versículo 19, falando um pouco mais sobre essa reconciliação e como que ela aconteceu, explicando aí ponto a ponto sobre a reconciliação, e abordamos tudo isso. Versículo 20, a ênfase sobre ser embaixador, né? Isso é muito material, eu acabo
recapitulando, mas falando muitos detalhes importantes, porém, nós temos hoje muito assunto para falar de novidade. Eu quero, com isso, relembrar aqui claramente que nós somos embaixadores, nós temos uma mensagem, a mensagem foi dada por Deus para nós, e essa mensagem é a nossa responsabilidade para com a sociedade. Portanto, e na época eu até falei, não existe esquerda nem direita, nós estamos acima disso, o cristianismo está acima de tudo isso, e você deve se apegar a essa realidade. O que nós não podemos permitir é, por exemplo, quando defendemos a família, sermos confundidos com direita. Nós não podemos permitir isso. Como assim? Assunto família é um assunto bíblico, pregado há milhares de anos. Não é um assunto da nossa sociedade. Não é um assunto que alguém elegeu como seu. A política atualmente não elegeu como seu assunto, como se esse fosse um assunto do político tal, do político A, B ou C. Não, 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 não. Família está no coração de Deus e antes de qualquer político pregar, qualquer personagem da política pregar, nós como igreja já pregávamos, já vivíamos. Família é homem e mulher, casamento, filhos, filhos submissos aos seus pais, visando aprender a vida, assistindo seus pais, convivendo com eles, para que este papel de pai e mãe depois seja vivido com êxito. Não é? Claro que quando se fala isso, alguém pode dizer, pastor, não é a realidade de toda a família isso. Sim, muitas vezes é uma mãe só sendo pai e mãe, ou então o pai sendo pai e mãe. Por quê? Porque foi abandonado, o casamento não deu certo, ou desfez por incompatibilidade numa linguagem explicativa, ou simplesmente abandonou, não assumiu o filho, não é? Irmãos, toda vez que eu vejo na rua, por exemplo, passando uma mãe com seus filhos, e eu sei que ela é sozinha lidando com aquelas crianças, o meu coração fica gritando, porque nós temos que repudiar a destruição familiar. Como assim repudiar? Nós não podemos fingir que isso não é um mal, que traz muita desgraça, não é? Eu tenho orientado a cada mãe, que é mãe e pai, que peça ao Senhor que seja seu companheiro na missão de cuidar dos seus filhos. Deus não deixará faltar. Deus não deixará, não desamparará. Amém, irmãos? Para cada pai que tem que ser pai e mãe, peça ao Senhor que seja ali o suprimento como da mãe, da falta da mãe. Porque não há outra situação. Não há como mudar uma realidade. O homem foi embora, a mulher foi embora, abandonou, ou faleceu, ou alguma situação, mas a figura do pai e da mãe, na condução da geração, onde o filho se identifica com o pai, a filha se identifica com a mãe, com a figura da mãe como mãe, esposa, e é a escola automática para a vida. É a escola automática. Irmãos, eu tenho encontrado no decorrer do tempo muitos casos, por exemplo, casos de pais que os filhos são extremamente rebeldes ou os filhos, enfim, fizeram algo muito avesso. Quantas vezes eu já encontrei, não é? Casos de pais que um dia foram filhos e quando foram filhos nunca pediram perdão aos pais pelas mazelas que geraram. E isso se repetirá, não é? Se a pessoa for uma pessoa de Deus, está sujeito a acontecer, irmãos, quanto mais se der lugar, né? Pastor, mas meu pai e minha mãe já morreu, o que é que eu faço? Você já reconheceu diante de Deus que você pecou quando foi filho rebelde? Você já reconheceu isso? Como é que é seu relacionamento, seu pai e sua mãe? Como era o relacionamento? O pecado, ele permanece diante de Deus. Ele não sai se não houve arrependimento.
Quando eu disse aqui que quando eu vejo uma mãe cuidando de seus filhos, não tem um pai ali junto para cuidar, e o meu coração grita, chora, é o coração que sabe o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Uma família constituída de um casal, homem e mulher, e filhos, e os filhos sendo gerados por esta presença do casal com eles, e eles aprendendo sobre o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser marido e mulher, pois um dia este papel lhes será dado ao crescimento. E o filho que hoje observa sem entender, porque é criança, daqui a pouco vai entender e vai se identificar com o papel marido ou esposa, conforme, é claro, for menino ou menina. Então, a mensagem do Evangelho é necessária. Por quê? Porque o Evangelho restaura famílias. E o Evangelho foi dado a nós para pregar. No domingo passado, domingo agora de manhã, nós estávamos explicando sobre como que eu vou explicar essa mensagem, o Evangelho, como que eu vou explicar. E eu fiz essa explicação baseada no texto de 2 Coríntios. Quando nós lemos aqui, eu quero rever aí com você esses detalhes. Vamos lá? Verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério, nos deu uma tarefa, que é servir. E servir a reconciliação. A reconciliação é a explicação de como Deus nos salvou, como Deus salvou o homem. O Evangelho é boa nova que será ministrada por cada um de nós. Aí o texto, verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Entenda, esse texto, parece ser um texto bem difícil de entender, né? Porque diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Observe aí. Estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Por que que Deus não imputou aos homens os seus pecados? Porque Ele imputou os pecados dos homens a Jesus. Por isso Ele teve que morrer. Então, quando nós olhamos para a cruz, qual é a nossa postura? Irmãos, eu digo a você, há pessoas que estão sujeitas a pregar assim: olha, veja como Jesus sofreu por você. Aí tenta constranger a pessoa. Tenta constranger assim: ah, meu Deus, eu nunca vi por esses olhos. Aí a pessoa começa a chorar. Você não gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor? Ele deu a vida dele por você. Irmãos, isso é uma salvação emocional, né? É um filme de emoção, entende? Ou seja, a pessoa não entendeu o Evangelho. Quem está pregando não entendeu. Não é? É quando a pessoa tem que passar um vídeo mostrando o sofrimento de Jesus. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí mostra lá, ele sofreu, ele foi chicoteado, irmãos. E ele sofreu. Olha, coitadinho, é por causa disso que você precisa entregar a sua vida a Deus. Isso não é o entendimento. Qual é o entendimento? O entendimento é que eu merecia morrer porque eu sou pecador. Eu estou morto nos meus pecados. Os meus pecados estão diante de Deus para serem cobrados no dia do juízo. E quando eles forem cobrados, o que a pessoa vai ouvir é: ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a pregação que eu tenho que dizer. Olha, os homens estão perdidos. O salário do pecado é a morte. Todo homem pecou, o único que não pecou foi Adão e depois caiu em pecado. Nasceu sem pecado e depois caiu em pecado. E o outro que não pecou e permaneceu sem pecar foi Jesus Cristo. Ele nasceu sem pecado, pois ele não é oriundo dos homens por geração,
O seu pai não é um homem pecador, mas o seu pai é o próprio Deus que o gerou por meio do Espírito Santo. E ele permaneceu sem pecado até a morte de cruz. Por isso a sua morte serviu como sacrifício. Ele era o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim tira o pecado do mundo? O mundo ali é pecadores. Tira o pecado dos pecadores. Como assim ele tirou? Ele chamou para si os pecados. E por isso ele teve que morrer, porque o pecado gera morte. Então, eu pregando para uma pessoa, eu preciso identificar primeiro. Lembra, irmãos, qual a nossa resposta quando sairmos? A nossa resposta é o Evangelho. Solução para o homem é o Evangelho. Antes de continuar, eu quero falar um pouco com você sobre o texto de versículo 20, que diz, de sorte que somos embaixadores, não é isso? Verso 20? Sim ou não? Embaixadores. Na tradução do texto grego, você encontra a palavra aí, prebeos, e a raiz que é prebuteros, que lembra o quê? Qual é o nome que lembra? Presbítero. É isso? Presbítero. Essa palavrinha grega, ela significa ancião, pessoa com idade elevada, líder do povo, avançado na vida, ancião, sênior, ou seja, alguém que está no topo do conhecimento. Eu não sei se vai ser assim, aí Deus é que vai determinar, mas só essa palavrinha tem muito assunto aqui. Por quê? Porque a palavra está dizendo que a pessoa que vai pregar tem que ser uma pessoa preparada. Entenda aí. Pastor, então por isso que eu não prego, pastor, porque eu não sei. Né? Entenda bem. Existem duas formas, a forma errada e a forma certa. Forma errada. A pessoa não sabe, por isso que ela não prega. Essa é a forma errada. Pregação, existe todos os níveis. O homem que era endemoniado gadareno, quando ele foi liberto, a Bíblia diz assim, que ele, capítulo 5 de Marcos, né? A Bíblia diz que ele andava nu, gritando por toda aquela redondeza, morava no cemitério, caminhava ali por aquela redondeza e morava no cemitério. As pessoas tentavam subjugá-lo com correntes, e ele quebrava as correntes. E ele também pegava pedras para se feria com pedras. E ele se aproxima de Jesus, Jesus ia passando, ele é liberto, e a Bíblia diz que ele estava agora assentado, para alguém que andava correndo para lá e para cá, gritando, ele estava agora assentado, ele andava nu, agora ele estava vestido, e alguém que se feria com pedras, agora ele estava em perfeito juízo. O texto bíblico diz, assentado, e os homens ali daquela localidade viram o que era endemoniado, assentado, vestido e em perfeito juízo. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz. Jesus chegou ali. E quando ele disse para Jesus assim, Senhor, te seguirei, Jesus disse, não, volte para os teus e anuncie as coisas que o Senhor te fez. Então aquele homem, ele foi para a cidade de Decápolis. Decápolis é um ajuntamento de 10 vilarejos, 10 pequenas cidades. Chamava-se Decápolis. E ele foi para aquele local,
e aquele local ouviu que ele havia sido liberto. A Bíblia não diz, talvez tenha até alguma coisa escrita que não é considerado inspirado, né? Mas que talvez tenha alguma explicação, mas independente disso, quem sabe aquele homem ficou possesso na sua casa, fez muitos males ali, foi levado para longe, ou fugiu para longe, foi parar ali em Gadaro. E agora era da vontade de Deus que ele voltasse e fosse então restaurador do que havia sido destruído. Então existem vários níveis de pregação. Se você não compreende totalmente a Bíblia o suficiente para explicar o que eu estou explicando, mas você pode dizer que Deus entrou na sua vida e a sua vida foi transformada e você é agora uma pessoa feliz, satisfeita com Deus e você não tinha isso na sua vida. Você pode explicar o seu testemunho antes, que é como você era antes, o durante, ou seja, como que você aceitou Jesus, e depois, como você está hoje. Então, esse tipo de pregação é para toda pessoa, novo na fé e antigo na fé. Mas toda pessoa espera-se o crescimento, e o crescimento deve ser natural. Irmãos, crescimento é natural. Quando você planta uma semente, você não fica lá dizendo todo dia, cresce, cresce, cresce. Não, é natural, já plantou. Ela pode nascer com dificuldade por falta de água, por falta de alguma coisa, mas ela vai brotar, vai crescer. Aliás, eu ouvi um tempo de uma tumba, né, de um rei antigo do Egito, que ele fora enterrado com sementes. Havia algumas sementes de trigo ali dentro do seu sarcófago. E dataram aquelas sementes, aquilo tinha muito mais de 2000 anos. E então, pegaram aquelas sementes, pelo menos fizeram um teste e plantaram. O que aconteceu? Nasceu. Mas enquanto estava naquele sarcófago, ela não nasceu. Mas no dia que plantar, nasce. Por quê? Porque Deus criou um sistema perfeito, natural. Como é que deve ser a vida do crente? Crescimento natural. O que é preciso para o crescimento natural do crente? Ler a Bíblia constantemente, com o objetivo de crescimento. Para o objetivo de crescimento acontecer, tem que ter dois tipos de leitura. A leitura contínua, com o objetivo de ler do começo ao fim, e a leitura para estudar a Bíblia. Quais os assuntos que eu não sei? Faça uma lista dos assuntos que você não sabe. Eu não entendo sobre predestinação, então vou estudar sobre predestinação. Pastor, como é que eu posso estudar sozinho sobre predestinação? Vou dar dica para você, compre uma Bíblia de estudo, que tenha concordância, ou baixe um aplicativo que tenha, ou compre o aplicativo adequado, tem muito aí na internet. Você pode, pastor, como é que eu sei qual é o certo? Veja os comentários dos aplicativos antes. Veja os comentários, você vai saber. Agora, acima de tudo, esse crescimento é regido por Deus. Ore a Deus para que Ele conduza o seu crescimento. E Ele vai conduzir o crescimento. Aí, meu irmão, se você vai procurar um aplicativo, saiba, Deus estará ali orientando ou dizendo para você, larga isso. Ele vai dizer qual a Bíblia. Eu estou falando isso, irmãos, porque não é necessário. Uma das cadeias do nosso tempo, eu não tenho quem me ajude. Você tem o Espírito Santo em primeiro lugar. Aliás, se você não tiver esse entendimento, não haverá pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Porque quem conduz o crescimento é Deus. E Deus vai conduzindo as coisas. E aí eu poderia falar sobre esse assunto muito, mas eu quero aqui me ater ao seguinte. O presbúteros, homem completo, sábio, líder. O texto que Paulo aqui utiliza, ele está chamando a atenção, dizendo, é uma pessoa capacitada, esse embaixador, e é claro, embaixador na nossa cultura atual,
é uma das pessoas mais capacitadas de uma sociedade. É uma das pessoas mais potencializadas que existe. Normalmente fala 3 idiomas. Tem uma capacidade de conhecimento extraordinária. Irmãos, nós precisamos entender aqui nesse texto que Paulo está dizendo, ele está falando, eu não vou falar sobre isso hoje, eu estou só dando uma pincelada rápida, para chamar a sua atenção para você ouvir a mensagem. Como assim? Estou entendendo o que o pastor está pregando. Eu estou dizendo que a igreja é embaixador, que cada crente é embaixador e que ele tem que ser altamente capacitado. Qual é a grande derrota? Durante muito tempo, pelo menos eu cresci nesse entendimento. Isso aqui eu não sei, mas o pastor sabe. Isso aqui eu não sei, mas o pastor sabe. Mas também não se fazia nada para mudar isso. Quem que tem que saber? Todo crente tem que saber. Mas eu não fiz teologia. Se você é chamado ao ministério pastoral, tudo bem. Mas isso não quer dizer que você não vai aprender. Aliás, irmãos, hoje em dia, não há desculpa para uma pessoa dizer, eu não tenho como aprender. Por exemplo, para o cego, ele pode ouvir. E para quem não tem, quem não tem audição, tem muito material. Aliás, graças a Deus, nunca se produziu tanto material nesta área como agora. Inclusive, a própria Bíblia adequada já saiu a respeito disso. Tanto para o cego como para o surdo, já tem material suficiente. Mas o que eu quero dizer é que é preciso buscar o crescimento. Isso está na Bíblia, sim. Como eu disse, não é o nosso assunto hoje. Quem sabe nós vamos falar sobre isso ainda. Mas quando nós lemos na Escritura que a vontade de Deus é que alcancemos a estatura de Cristo, até que cheguemos à perfeita varonilidade. E essa perfeita varonilidade. Varonilidade significa homem, em outras palavras, é um homem completo, mas é completo no topo, uma pessoa altamente capaz. Não estou falando de homem fisicamente completo, fortão, poderosão, levanta 300 quilos. Não. Eu estou falando da pessoa de Cristo em nós. De forma que quando nos portamos, lembramos a pessoa dele. O conhecimento vem, desce para o coração, se torna atitude. Então, o presbúteros, que é no texto embaixador, de sorte que somos presbúteros, a palavra embaixador aí, significa pessoa com alta capacidade. Então, qual é o nosso projeto? Eu preciso crescer em maturidade, eu preciso crescer no conhecimento da palavra. Não é? Eu estou discipulando uma pessoa, aí um dia houve uma prova disso. A pessoa como perguntou, pastor, por que nós precisamos tanto estudar tudo isso? Aí eu disse, olha, porque, imagine você, eu estou aqui falando, por exemplo, irmãos, tem uma palavra que eu disse aqui outro dia, depois ficou no meu coração aquilo, muita gente não sabe o que é isso. Como que o Espírito Santo falando, deve ser o próximo assunto que eu vou falar, eu devo trazer esse texto, que é quando eu falei aqui há uns domingos atrás, eu acho que faz 2 domingos, eu falei sobre os anticristos, quando Paulo disse que já tem se levantado vários anticristos. Ele faz distinção entre os anticristos e o anticristo que aparecerá para governar o mundo, se fazendo como se fosse um Deus, inclusive, em determinado momento da sua caminhada. E Paulo faz essa distinção dos anticristos, que já tem se levantado, e do anticristo. Ele faz essa distinção. Meus irmãos, quando o pregador está citando um texto como esse, que todo crente deveria conhecer, e dizer assim, sim, entendi, sim, com certeza. Mas por quê? Porque ele já meditou em sua casa, ele já respondeu suas perguntas, ele sabe o que o texto diz, e ele então compreende um pouco mais, munido daquela informação,
com a informação que está sendo pregada agora. Agora imagina, numa igreja onde a pessoa lê de vez em quando em vez, e que ela tem muito tempo de convertida, mas ela não dedicou dia a dia a conhecer a Deus e sua palavra. O pregador será uma pessoa louca de vez em quando. Louca. Um dia desses, uma pessoa até me procurou e disse: pastor, eu não compreendia. Teve vezes que eu, ouvindo sua pregação, eu quase me retiro, brabo da vida, chateado. Como é que pode? Isso aí é muita dureza, é muito radical. E aí a pessoa disse para mim: pastor, agora eu entendo, agora, olha, o senhor falava desse assunto, eu não entendia, agora eu entendo, agora eu entendo. Como assim? Aí eu expliquei, eu digo: meu amigo, quando você vem para Cristo, você vem tão cheio do mundo e dos pensamentos do mundo, das coisas, a forma de pensar do mundo, que quando, dependendo do pregador, ele está pregando, está ministrando texto, Bíblia, a pessoa diz: não, isso aí não é assim, não é possível. E aí só Deus para nos conduzir, irmãos. Só Deus. Quer ver o impacto do que eu estou falando? Antigo Testamento, lei que foi dada por Deus por meio de Moisés. O que fazer com um filho que não quer nada a não ser beber e farriar? O que fazer? Está lá escrito: se o seu filho não respeita você, não submete, não quer trabalhar, ele só quer beber e comer, farriar, né? Em outras palavras, não está assim farriar na Bíblia, eu estou traduzindo. Você deve apresentar ao sacerdote, ao sumo sacerdote, a causa. O sumo sacerdote vai julgar o caso. E se ele não, em outras palavras, não se consertar, não quiser nada, o que vai acontecer com ele, irmãos? Ele será apedrejado. Pedrejado. Aí a pessoa vem para Cristo, cheio de direitos humanos, cheio de direitos humanos da nossa sociedade, cheio de caraminhola aí, doideira, né? Aí ele ouve o pregador falar desse texto, capaz de se levantar e sair. Vou até denunciar, já peguei a parte da pregação, vou denunciar o Ministério Público. Olha o que o pregador está pregando lá na igreja. É ou não é, irmãos? Porque há um conflito. E aí eu acabei de dar uma explicação do que é o anticristo. É uma forma de pensar que foi inserida na sociedade, que transforma uma mentira em verdade, e quando a pregação da palavra é expressa, mentira e errado é a pregação. É a pregação. Então, irmãos, eu preciso buscar ser um presbúteros. Eu preciso buscar ser pessoa sábia. Eu volto a dizer, você vai pregar o que Deus fez na sua vida, mas se você tem anos de fé, você tem 2 anos, você teve mais de 600 dias para você ler a Bíblia. E em 1 ano, para ler a Bíblia, é preciso ler cerca de 3 capítulos por dia só. 3, vai ter dia que vai ser 4, no máximo. Todo dia, no final de 1 ano, você leu a Bíblia. Se você tem 30 anos na fé, você poderia ter lido 30 vezes. Então, o fato da repetição te levará ao entendimento de dizer: isso aí está escrito realmente na Bíblia. Sim, o pastor acabou de citar esses textos, muito importante, realmente, eu me lembro, eu li. Olha que ganho, olha que ganho. Do contrário, o pregador terá que ficar com muito cuidado, porque se ele começar a citar muito texto bíblico, um ou outro se perde, e aí a pessoa diz: eu não estou entendendo mais nada. Muito difícil a pregação. E quando eu leio a Bíblia, e vou me preparar para pregar, meus irmãos,
o que se tem que pregar é muito material, é muito material. E eu não vou deixar, eu quero deixar claro, tá, irmãos? A tendência de quem está pregando, ouvindo a voz de Deus, é pregar cada vez mais. Porque ele não prega pensando de sua cabeça, ele prega movido por um mover do Espírito Santo, que vai colocando a sede no pregador para ele pregar. Eu tenho uma sede de pregação, eu tenho uma sede de falar, de ensinar. Por isso que não abro mão do discipulado, não abro mão do aconselhamento, não abro mão de cursos que vão dar capacitação para os crentes. Não abro mão, porque o povo de Deus precisa ser preparado, precisa ser um povo esmerado no conhecimento. Porque primeiro eu conheço, para que então, mediante a reflexão, eu possa saber a minha realidade e então agora buscar a transformação da minha vida. Transformação da minha vida. Se eu não conheço o que a Escritura diz, eu não tenho como mudar. Então, para mim ser uma pessoa altamente capacitada, como um embaixador deve ser. Irmãos, essa palavra de Paulo, quando eu fui buscar a tradução do versículo, não é? Meu Deus, aí eu digo, rapaz, mas como assim? Não existe essa palavra o que os nossos irmãos que traduziram para o português fizeram. Eles fizeram a junção do contexto do que está sendo dito, porque alguém que procura um outro povo e busca a paz, e busca apresentar uma diplomacia a outro povo, é um embaixador. É um embaixador. No texto grego, na linguagem de Paulo, explicar que uma pessoa altamente capacitada, um presbítero, em outras palavras, é alguém que prega o Evangelho, ele deve ser altamente capacitado, ele deve estar nessa condição. Para Paulo é suficiente. Para o nosso entendimento do português, a tradução do português colocou a palavra embaixador. Porque compreendia as duas coisas. Embaixador, não existe embaixador novinho, viu, irmãos? Aquele embaixador tem 26 anos, não existe. Porque ser embaixador, normalmente, ele vai ter que ter trilhado uma caminhada de estudo muito longa e ele não conseguirá antes de tal idade, não conseguirá. É uma questão de tempo. É verdade que tem uns abençoados. Eu conheci apenas uma pessoa que fez duas universidades ao mesmo tempo. Eu conheci já. E eu convivi com essa pessoa, inclusive algumas matérias de teologia fez na minha sala. Ele fez teologia ao mesmo tempo que pedagogia. Quando foi na formatura, ele teve que trocar de vestimenta. Né? Pô, não foi no mesmo dia, mas só para explicar que foi algo assim. Ele formou-se em teologia e em pedagogia. É uma mente tão brilhante que mal terminou, já estava se matriculando no mestrado, se tornou reitor do seminário anos depois. Ainda que existem essas pessoas que têm uma capacidade aparentemente superior, todas as pessoas devem buscar a capacitação, buscando alcançar o auge. Diga amém, eu recebo. Pastor, mas isso está na Bíblia. O grande problema é que a gente olha para Pedro como pescador. O Pedro que começou com Jesus não era mais o mesmo quando terminou na caminhada com Jesus. Depois de 3 anos, você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai encontrar que quando ouvir a pregação de Pedro, os líderes religiosos disseram, esse verdadeiramente andou com ele, veja como ele fala. Ele não lembrava mais um homem que se voltava para a pesca somente, mas ele lembrava a pessoa de Jesus na sua fala.
Jesus foi transportado para ele. E é essa a mensagem que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, romper com a barreira. Por quê? Porque há muito empecilho quando nós colocamos barreira no nosso crescimento. Ah, mas eu não tive a oportunidade de estudar. Meu irmão, você teve a oportunidade, você está tendo a oportunidade de ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduz uma pessoa. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos a dá. Estava lá Salomão quietinho, mas quando ele pediu sabedoria, veio o Senhor e deu a ele sabedoria. Quero deixar claro que sabedoria, ela deve ser conquistada com os livros, mas a capacidade para adquirir, para assimilar os livros, vem de Deus. Você pode comprar numa livraria todos os livros, mas se Deus não abrir a sua mente, você não receberá a sabedoria do céu. Eu estou falando de uma capacidade que Deus dá a quem pede, se não tem. Muito bem. No nosso próximo encontro, acabou que eu não preguei o que eu entendi que eu ia pregar, né? Terminou que eu gastei mais tempo aqui no presbúteros e nosso tempo já se foi. Eu confesso que eu não vi o tempo passar, mas creio que Deus ministrou no nosso coração algo suficiente nessa noite. Eu quero, com isso, orar com você, pedindo que Deus nos abençoe. Hoje nós iríamos verificar um pouco mais sobre o inimigo de Deus, a amizade com Deus, e agora vendo sobre isso na pessoa de Abraão. Para entender mais João 15, que nós ministramos no domingo passado. João 15, eu até aconselho, se você puder ler, você leia João 15, do verso 12 em diante. Do verso 12 em diante. Jesus diz lá que o amigo dá a vida, não existe maior amor do que esse, o amigo que dá a vida aquele que dá a vida pelos seus amigos. E o interessante, irmãos, é que ali estava acontecendo o cumprimento de uma obra extraordinária. O Ministério do Louvor pode vir para cá. Estava acontecendo o cumprimento de uma obra extraordinária. Qual era? No Antigo Testamento, quando Abraão deu o seu filho sob a ordem do pai, Abraão ouviu de Deus: você vai sacrificar o seu filho, o seu único filho. Então ele foi. Quando chegou a hora de sacrificar, Deus interferiu e ele não sacrificou, mas obedeceu. E quando Deus ali viu a obediência, interferiu. E Deus prometeu que enviaria o seu filho, em outras palavras. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam bem faladas, benditas, abençoadas. Em outras palavras, eu acho a tradução melhor. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Só em Jesus essa proposta pode ser lida. É em Jesus que isso acontece. Então Abraão foi amigo de Deus porque ele obedeceu a Deus, ele obedeceu a voz de Deus. No Evangelho, no capítulo 15, verso 12 ao 17, Jesus disse: olha, aquele que ouve a minha voz, esse é meu amigo. Só quem ouve a voz e obedece é amigo de Deus. Na última ministração, domingo pela manhã, nós falamos: olha, cuidado para observar se você está sendo amigo de Deus ou você confundiu as coisas. Se você estiver obedecendo a voz de Deus, você é amigo. E ele então diz aos discípulos: nisso está o amor, que eu entregue a minha vida pelos amigos, em outras palavras. Então Deus cumpriu o que ele requereu de Abraão. Ele requereu de Abraão o seu único filho, porém interferiu porque a morte do filho de Abraão não seria relevante para a salvação de ninguém, pois era a morte de um pecador. Mas Deus, por causa daquela aliança, traz a Jesus à terra
e agora o seu único filho será sacrificado. E sacrificado para que, na semelhança de sua morte, todos nós fôssemos, aliás, na semelhança da sua morte, que era a minha morte, eu fosse livre da morte, e quando ele ressuscita, essa fosse a proposta para ser entregue a cada um de nós. Sairmos da morte para a vida. Meus irmãos, nós temos que nos esmerar nesse assunto para explicar às pessoas. Eu digo a você, eu fiz muito isso, né? Eu conversava com as pessoas na rua e firmava para estudar estudo bíblico. Eu já contei aqui essa experiência. Conforme eu explicava isso para as pessoas, muitas delas diziam: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus, porque eu entendi que Ele me amou. E não tem maior amor do que esse, de dar a sua vida, sendo nós ainda pecadores. E Ele deu a sua vida para pagar o preço pelas nossas vidas. Só sangue, vida por vida, somente assim um homem pode ser salvo. Então, irmãos, quando nós pregarmos o Evangelho, nós não vamos chamar atenção para Jesus como um coitadinho que sofreu tanto e comover as pessoas. Não, não. Nós vamos chamar a atenção dizendo: esse sofrimento aí era o meu e seu, pois todos nós estávamos condenados, e Ele, sendo Deus, resolveu assumir o meu pecado e levá-lo. Ele levou sobre si os nossos pecados. Texto de Isaías. Só que muitas vezes a gente fala isso e as pessoas não entendem, irmãos. É ou não é? Levou os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. Espera aí, gente. Mas Ele levou os nossos pecados, então Ele vai ter que ter o resultado do pecado. E é a morte de Jesus. O salário do pecado veio. E quando nós falarmos com as pessoas, dizendo a ela: você quer ver o que você merecia e o que eu merecia? Veja a sua morte, veja as mentiras, veja o pecado, veja as dores que ele passou. Era o que estava endereçado a mim. Meus irmãos, no dia do juízo, será o dia que as pessoas que repudiaram a Deus não poderão se retirar do recinto. Eu nunca vi isso acontecer, né? Só uma vez aqui no culto, entrou uma pessoa alcoolizada e tal, e de repente sentou-se, depois levantou, dizendo: eu não posso ouvir um negócio desse. Aí saiu. Saiu brabo da vida por causa da pregação. Eu nunca estive num lugar e alguém se retirou, pelo menos que eu soubesse. Mas no dia do juízo, todas as pessoas vão ter que ouvir até o final o julgamento. Eu estou dizendo isso falando um exemplo do que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar a capacitação na nossa vida para explicar às pessoas. Por que você está na igreja? Por que você participa de uma igreja? Por que você diz que está salvo? Por que você declara que o sangue de Jesus te cubra? Você precisa buscar capacitação para explicar tudo isso. Essa mensagem foi entregue à igreja. Eu me lembro quando eu me converti, né, na reunião de diretoria, eu era líder dos jovens, então participava da reunião de diretoria. E meus irmãos tinham uma insistência ao redor do meu pastor na época assim: pastor, o senhor precisa pregar a mensagem evangelística, o senhor não tem pregado mensagem evangelística. Uma mensagem, um dia que marcou com uma reunião, foi uma pessoa ter dito assim, isso aí eu nunca esqueci. Eu digo: meu Deus do céu, não acredito. Né? Aí a pessoa diz: eu trouxe um amigo meu, e o senhor não pregou mensagem evangelística. Nessa hora eu já estava quase morrendo, né? Eu já tinha entendimento já. Olha só a visão morta, como é que ficou. Agora, ide por todas as nações, fazer discípulos, se tornou assim na cabeça daquele irmão.
Agora, ide e convidai ao culto. Entenderam? Aí o pastor vai pregar e ele é que vai fazer discípulo. Notaram aí, irmãos? A atrofia. O ide e pregai o evangelho se mudaram, esqueceram de falar com o dono da mensagem. Aí o argumento do meu pastor na época: meu irmão, nós vamos pregando a palavra, porque eu tenho uma igreja para ensinar. Uma igreja. Então imagine as centenas de assuntos da Bíblia. Todo domingo você só ouvir sobre salvação. Jesus morreu por você. Jesus morreu, domingo que vem, Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. A igreja precisa ser ensinada. E é em toda oportunidade. E aí, somado a isso, nós vamos pregando a mensagem da salvação. Não sei se você já notou, mas toda pregação eu dou um jeito de colocar o plano de salvação ali rapidinho. Por isso você tem que aceitar Jesus. Esse é o fundamento de ser um discípulo. Olha, se você não aceitou Jesus ainda, a proposta é essa. Mas há um grupo grande de pessoas que nós temos que capacitar por meio do púlpito. Mas a mensagem mesmo é que fazer discípulo é uma obra de cada crente. Eu convivi com Jesus, fui transformado, e essa mensagem de transformação eu passo a você no meu trabalho, nos relacionamentos da família, aonde eu tiver contato com pessoas, amigos, pessoas diversas, eu vou levar a vida de Cristo que entrou em mim, e é isso que o povo precisa ouvir. Cristo entrou na minha vida e salvou-me dos meus pecados, perdoou os meus pecados, eu fui lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, e eu estou vivendo uma nova vida segundo a vontade de Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Com isso, irmãos, eu estou explicando também, só renovando, né? Qual é o propósito de estarmos nos cultos? Qual é o propósito de estarmos aqui como igreja? De termos uma Bíblia na nossa mão, de lermos diariamente. Nós estamos lidando com o crescimento espiritual, com a edificação, mas isso somado à sua busca individual, somado à sua busca. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela graça, pela misericórdia do Senhor a nós. Nós não merecíamos a vida, mas o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor nos conduza nesse crescimento, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, até que alcancemos a estatura, Senhor, de um presbítero. Senhor, conduz o nosso crescimento, que nós cresçamos cada dia. E nós te pedimos, Pai, conduz o teu povo nesse crescimento, que não está ligado a homem, mas está ligado ao Senhor em primeiro lugar. A fonte é o Senhor. E o Senhor move todas as coisas para esse crescimento. Nos conduza, Pai, que nós sejamos sal, luz, neste tempo tão necessitado. Em nome de Jesus.